Que a paz de nosso Pai, Yahweh, e a sua santa graça, que é o seu santo Filho Yahushua, o Messias enviado, é que eu saúdo a todos os irmãos. Meus irmãos, mais uma vez, mais um sábado, na presença de nosso Pai para fazer a sua santa vontade, naquilo que Ele requer de cada um de nós. Estou fazendo a minha parte, irmãos, e me pôr na presença dEle como um porta-voz da sua palavra, um atalaia para anunciar as boas novas do nosso Criador. E hoje, meus irmãos, o Pai me trouxe uma palavra para que nós pudéssemos meditar nela, do que está ocorrendo em toda a face da terra, do grande engano que está por toda parte. E assim como o apóstolo Paulo falou, eu temo que assim como Eva foi enganada naquele dia, de alguma maneira, seja corrompido os nossos sentidos, nós sejamos enganados também. Mas o engano não é para todos, irmãos. Aqueles que receberem o amor da verdade, esses não serão enganados. Por isso, devemos receber o amor da verdade com que Ele nos instruiu e nos deixou o seu Santo Espírito para nos guiar em toda a verdade, para que nós não fôssemos enganados. Ele deixou bem claro quando disse: não creiais a todo espírito, mas provai se todo ele é vindo da parte do Pai, da parte do Criador. Então, meus irmãos, eu estou aqui a falar e que o Espírito Santo esteja no vosso coração a julgar o que eu falo aqui, se falo de mim mesmo ou se falo das palavras do nosso Pai, se falo pelo seu Santo Espírito. E se assim vocês entenderem que o que eu busco é o bem de vossas almas, ponde em prática essas palavras, para que a vossa alma também seja salva no último dia. Pois sim, meus irmãos, é grande o engano. E hoje estava até sem saber o que eu iria falar, mas de última hora o Pai me revelou uma palavra e eu vou ler aqui com os irmãos, quem sentir de pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no verso 6 até o verso 9. Se todos aí encontraram, vamos ler, né, irmãos? O título da palavra diz a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me. Perdão, irmãos. Maravilho-me de que tão depressa passeis. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam, querendo transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como
já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito, seja maldição, meus irmãos. Então vemos aí nesses poucos versículos. Irmão, se for para nós meditar no que está ocorrendo hoje no mundo, nós olha assim e diz, não, é um evangelho só. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem muitos evangelhos. Um só é o verdadeiro, puro, santo, imaculado, aquele que o nosso Messias, Yahushua, o Messias enviado, pregou ali em Jerusalém junto com os seus 12 apóstolos e todos os seus discípulos. Os demais evangelhos que são pregados aí, meus irmãos, que é um erro muito grande você achar que o evangelho é um só, principalmente quando diz cristão, colocam todos em um caldeirão só. É um engano muito grande. Porque aqui nós vemos, irmãos, o apóstolo Paulo já falou, porque ele sabia do que ia acontecer nos últimos dias. Assim também como o nosso Messias profetizou. E ele deixou as suas palavras e também o Espírito Santo, quando ele disse, eu não vos deixarei órfão nem confundido, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito Consolador, e esse vos guiará em toda a verdade. De modo que, se temos as palavras do nosso Mestre, dos seus apóstolos, assim como também as palavras de Paulo, porque Paulo teve a coragem de dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele seguiu as pegadas do Mestre, do nosso Messias. E entre os apóstolos, dos 12 apóstolos e Paulo, que foi chamado depois, ele foi um dos que mais trabalhou e, no entanto, nós vemos o seu trabalho no Evangelho com louvor. E no fim da sua carreira ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E nós também, irmãos, precisamos dizer isso nos últimos dias das nossas vidas. Mas temos um problema grande, é com esta grande confusão, com esta grande Babilônia em que se tornou esse cristianismo corrompido, paganizado, cheio de tudo quanto é coisa imunda para nos embebedar, para nos deixar ébrios, para que não possamos acertar o caminho que nos conduz à salvação. Mas tão somente, irmãos, se nós parar de beber de outros evangelhos, de outras doutrinas, largar de misturar essas bebidas, logo nós fica sóbrio. E se nós ficar sóbrio, irmão, aí sim nós podemos discernir pelo Espírito Santo toda a palavra que nos foi dada pelo nosso Mestre e os seus discípulos, apóstolos, os santos profetas. Coisa que hoje, irmãos, no mundo não está sendo pregada, é falado, mas é colocado em prática muito mais doutrina de homem do que as doutrinas do nosso Mestre. Hoje, para os irmãos ter uma base, tem uma linha de pensamento que diz que tudo quanto está escrito na Sagrada Palavra já cumpriu naquele ano de 70 depois de Cristo.
e que não tem mais nada para nós esperar, porque tudo já se cumpriu. Está vendo que este é um outro evangelho? Um evangelho de confusão, um evangelho que muitos tomam dele e se embriagam e ficam embriagados e não discernem mais a mão direita da esquerda. Nós podemos, irmãos, ouvir qualquer coisa, desde que nós estejamos fundamentados na palavra, firmes na rocha que é o nosso Messias, nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina. Mas aquele que está sobre a areia, esse não tem futuro, porque quando descer a chuva e correr os rios e a enxurrada bater nos alicerces daquela casa, como ela não tem alicerce e está edificada sobre a areia, a sua casa virá a cair. Por isso, nós devemos de ter o cuidado de que estamos edificados no evangelho em que nos foi dado. E qualquer outro evangelho seja maldito. E este evangelho que está sendo pregado em toda a terra é maldito. Por quê? Porque se desvia das palavras do nosso Mestre. São doutrinas e preceitos de homem que distorcem e introduzem no meio do povo heresias de perdição. E há muitos, irmãos, muitos outros evangelhos. Existe um evangelho que diz que a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação, no arrebatamento. Então tudo isso é um evangelho para corromper os nossos sentidos, irmãos, para que quando as coisas começarem a acontecer, nós entraremos em confusão. Uns diz que já se cumpriu em 70 depois de Cristo, tudo que tinha que se cumprir. Mas, no entanto, eles estão aí, pregando o evangelho, isso e aquilo. Então, o que eles estão esperando? Pois se já cumpriu tudo, o arrebatamento já foi feito, da onde eles tiraram essa ideia? Das Sagradas Escrituras? Eles acham aqui e ali alguns versículos para fundamentar, porque a mentira, meus irmãos, a mentira, ela tem que vir vestida de verdade, para que nós abracemos, recebamos ela no nosso coração. Mas aquele que é prudente, irmãos, ele olha e vê que isto é um outro evangelho, isto é uma outra doutrina, que isso é uma doutrina de demônio que está sendo ensinada para nos desviar, nos fazer perder no caminho, entrar em confusão quando as coisas vier para acontecer. Por isso nosso mestre deixou bem claro a respeito das 5 virgens prudentes e das 5 loucas. As prudentes guardaram do azeite, que é o verdadeiro evangelho, o azeite puro de ouro. E as demais compraram esse evangelho falso, com doutrina de demônios introduzidas. Para começar, meus irmãos, ele disse o seguinte: dai de graça, porque de graça recebestes. Então, se você paga por um evangelho, fique sabendo, meu irmão e minha irmã, que este evangelho é um evangelho corrompido, cheio de heresias de perdição. Mas naquele dia você vai ouvir o seguinte: quando você vê que o seu azeite não vai dar, porque você não vai ter azeite na sua botija, e
e às vezes da lâmpada ser muito pouco, então você vai entrar em apuros e vai chegar até aquelas que têm o azeite, as prudentes, e dizer assim: dai-nos do vosso azeite. Mas elas vão dizer abertamente: e diante os que os vendem e comprai para vós, para que não seja o caso de que falte a nós e nem a vós. Então, quando você vai para uma igreja e paga um pastor para que ele te pregue um evangelho corrompido, que é bom para você, né? Ele te ensina lá na igreja que a prosperidade, você dá 100, recebe 200 e você vai receber cura. Isso não tem nada a ver com salvação. Isso é mais um evangelho corrompido, cheio de heresia de perdição. E você está comprando, pagando por uma coisa que não vai te valer de nada. De nada. Porque o bom evangelho, ele tem que ser dado de graça. Porque de graça nós recebemos, de graça passamos uns para os outros. Estou aqui na minha própria casa, com o meu próprio celular, falando estas palavras. Ninguém me falou para o mundo. Muitos podem dizer, está perdendo tempo. Posso estar perdendo tempo com os homens, mas com o meu Pai, esse não é tempo perdido. É um tempo bem aplicado. Porque se nós conseguir, irmãos, converter a uma alma do seu mau caminho, haverá festa no céu e eu terei mostrado o meu amor pela alma dos irmãos e assim o nosso Pai vai me recompensar, né? E eu preciso da recompensa dele. Por quê? Porque sou um homem falho, igual a todos os outros. Não sou melhor do que ninguém. Não estou aqui para me colocar como o melhor, não. Mas eu digo que o bom evangelho, ele é dado de graça. E se você compra a palavra, você paga o pastor para pregar aquelas coisas que você gosta, você está perdendo o seu tempo e o seu dinheiro também. Porque o evangelho é dado de graça. Eles cobram dízimos nas igrejas. Ah, mas o dízimo é bíblico. É bíblico, pois está escrito na Bíblia. Mas eles não gostam do Velho Testamento. Já puseram o nome de velho, porque tudo quanto você tem de velho na sua casa, você coloca no lixo, né? Ou então coloca ali num canto e chega fogo, queima. Mas vocês deviam de acordar que isso também é uma obra maligna, é uma heresia de perdição, para que nós não desse ouvido aos profetas. Esse cristianismo que aí está, viu que ele não podia crescer em cima da primeira aliança, que é o correto nós dizer. Eles não conseguiam, porque foi dirigida ao povo hebreu, né? As 12 tribos de Israel. Então não tinha como eles ganhar dinheiro com isso, como os judeus ganharam lá em Jerusalém e estão querendo ganhar agora de novo, levantando os seus templos, o seu templo, para voltar a fazer o sacrifício, rejeitando, assim como eles rejeitou o Messias naquele dia, eles continuam a rejeitar até o dia de hoje. Não aceita que ele é o Filho de Deus, o Filho do Criador Yahweh, que veio e morreu por nossas almas.
Mas tudo isso, irmãos, está escrito e há um tempo para todas as coisas, determinada pelo Pai. Mas nós temos que meditar o seguinte, irmãos. O nosso tempo na presença do nosso Pai, o Criador. E saber que nós não devemos de maneira nenhuma aceitar outro evangelho além do que já está posto. Então fica na palavra, fica na guia do Espírito Santo do Pai. Nós podemos ouvir qualquer pessoa pregar e dizer qualquer coisa, mas sempre atento. E aquilo que nós vê que é bom, de aproveito para nossa alma, esse nós guarda. Mas aquilo que nós vê que não é, esse nós descarta, irmão. Pelo Espírito Santo, o Pai nos faz entender a sua vontade. Mas você, irmão, cristão, que se diz servo de Deus, quando vê um homem com a Bíblia no braço, tudo quanto ele disser para você é uma lei, é uma ordem, você tem que obedecer. Mas você não obedece o que está escrito, porque você defende é aquilo que o seu pastor ensina, é aquilo que a igreja que você vai ensina. Você defende é a placa da sua igreja. E às vezes, irmãos, a casa do nosso Pai fica vazia e deserta, que é os nossos corações. Porque nós enchemos eles de tanta coisa, tantas coisas, tantos ensinamentos, tantos mandamentos dos homens que não tem valor nenhum. E rejeitamos as palavras do nosso Messias, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E isso, irmãos, vai nos resultar em perder a nossa salvação, porque honramos e servimos mais a criatura do que o Criador, não obedecendo às suas santas palavras. E como eu fui falado aqui no começo, a respeito de tantas doutrinas, irmãos, tudo que você vê que é de doutrina, que tem, você deve rastrear ela nas escrituras, você tem que saber se aquilo foi dito pelo nosso Messias, pelos 12 apóstolos, o apóstolo Paulo, nessas cartas que eles nos deixou escrito. E não abandonar, irmão, de maneira nenhuma a primeira aliança. Porque tem muitas coisas que foi dito para Daniel, para Ezequiel, e foram palavras que ficaram seladas para os últimos dias, que seria revelada agora para nós nesse tempo. E como que se tem tantas coisas lá na primeira aliança que ainda tem que ser feita? Eu não falo a respeito do que estava escrito que o Messias tinha que cumprir. Ele veio e cumpriu o que ele tinha que cumprir até aqueles dias. Mas fica algumas coisas que vai ser completa nos últimos dias. E assim como ele falou que nem um jota ou tio se omitirá da lei, né? Os céus e a terra passam, mas as palavras dele não hão de passar. Então temos que ter o cuidado com quem nós anda dando ouvido, irmãos. Aliás, se nós for sábio na presença do nosso Pai, pegamos a nossa Bíblia, pedimos ao nosso Pai que nos esclareça pelo seu Santo Espírito
o que é a santa e pura vontade dele, para que nós possamos pôr em prática. Sair dessas igrejas, irmãos, porque essas igrejas, você não está fazendo nenhuma diferença daquele homem que todo dia vai para o bar e se embriaga, todo dia, se embriagando. Só que ele se embriaga com a cachaça material. Você, irmão, que fica nesses templos ouvindo outros evangelhos, você está se embriagando de uma cachaça espiritual que é muito pior que a material. Porque aquele é um viciado numa pinga material, mas você é viciado naquele copo que está na mão da grande meretriz, né? Que deu a beber o vinho da sua prostituição, que embriaga toda a terra. Tudo isso está escrito. É só nós buscar do nosso Pai para entender e afastar de muita coisa, de muito barulho, muita confusão. Esse barulhão desses cristãos com esse evangelho sujo, cheio de mentira e de tudo quanto é desagradável aos olhos do nosso Pai. Nós devemos buscar estar na palavra e na guia do Espírito Santo do nosso Pai, para que Ele possa nos conduzir na sua santa verdade até o último dia da nossa vida nessa terra. Mais uma vez eu digo, assim como diz a palavra, o reino do céu será tomado por força e só os que se esforçam vão se apoderar dele. Mas é muito bom, né, irmãos, nós arrumamos uma igreja e nós chega lá, aquele cooperador, aquele pastor, aquele ancião, aquele padre diz, não, aqui se você estiver aqui dentro, você está garantida a sua salvação. Pura mentira, irmão, pura enganação. Por isso ele diz, maldito o homem que confia em outro homem. E ele já nos deixou o seu Santo Espírito para que nós não confiássemos em nenhum homem. E eu não estou aqui, irmãos, pedindo aos irmãos que acreditem no que eu estou dizendo. Eu estou aqui pedindo aos irmãos que se firmem na palavra e que o vosso professor seja o Espírito Santo. E se há alguma coisa nas minhas palavras que desabona a Sagrada Escritura, que foi dada pelo Espírito Santo do Pai, eu peço que não me ouça. Mas se tem alguma verdade no que eu estou falando, procura, irmãos, a pôr em prática. Meus irmãos, essa é a parte que o Senhor me dá nesse dia de hoje, nosso Mestre, nosso Pai, Criador, Yahweh, para que nós pudéssemos meditar na sua santa palavra. Irmãos, fiz a minha parte de iniciar esse vídeo em nome do nosso Pai e no nome do seu Santo Filho, Yahushua, para vos advertir a respeito do que está ocorrendo no mundo e que na hora em que ele vier, assim como veio para a parábola das virgens prudentes e as loucas, nós tenhamos em nossas vasilhas, não só na lâmpada, mas que nós tenhamos uma reserva a mais, porque não sabemos a que hora da noite ele vai chegar. Na parábola diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, eis aí o noivo.
Então tá aí. Esta é a palavra que o nosso Pai nos tem nos dado. Meus irmãos, quero pedir o que todo canal pede, que se inscreva no canal, deixe o seu like, clica no sininho para receber novos vídeos. E assim o YouTube entender também que é um vídeo de caráter informativo, né? E possa assim indicar para mais pessoas. E assim, meus irmãos, eu quero pedir também, se os irmãos sentir, quiser comentar, eu, na medida do possível, vou procurar responder a cada um. Que a paz e a graça de nosso Pai Yahweh e o seu Santo Filho esteja hoje e sempre nos nossos corações. Que assim seja.